Olá, estamos iniciando mais uma etapa do programa de pré-incubação da Incubadora Haiti. Espero que esteja preparado para essa nova experiência, de estudo. E para isso nós vamos falar nessa aula, introdutória, a busca sobre informações dos concorrentes. Essa é a nossa primeira aula. E eu sou o Wesley da Silva Oliveira, sou formado em bacharel de administração pela FAMETRO em 2018. Atualmente estou cursando gestão de negócios amazônicos pela UFAM e especialização em ESG no ITEAM. Atuei como auxiliar administrativo na diretoria de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica de PESP, de minha infância em DI, e atualmente estou auxiliando o diretor de ensino. Além disto, faço parte da equipe de especialista da Incubadora Haiti como mentor. E o que nós iremos aprender nesse primeiro momento? Nós aprenderemos a conhecer sobre o benchmark, e identificar os tipos de concorrentes, além de desenvolver estratégias de diferenciação de mercado. Mas no final, o que é o benchmark? É um método para comparar práticas e resultados sobre seus concorrentes, com o intuito de identificar estratégias bem sucedidas que podem ser reaplicáveis ao seu negócio, a fim de entender o porquê do destaque desse concorrente. O objetivo disso, é buscar atalhos com esses aprendizados vivenciados pelos concorrentes e definir estratégia para superá-los. E para isso, nós vamos fazer essa análise dos concorrentes. E por que eu devo conhecer eles? De que forma isso vai me ajudar? Então, conhecer os seus concorrentes é fundamental para desenvolver estratégias eficazes e a importância de se destacar no mercado. Ao analisar esse mercado, podemos identificar os concorrentes que atuam no mesmo nicho, e isso é essencial para atender às dinâmicas competitivas. Permite que as empresas desenvolvam estratégias eficazes e personalizadas, além de ajudar na formulação de propostas de valor diferenciadas. E quais são os tipos de concorrentes? As empresas, startups, elas disputam o interesse e preferências de um público, né? E esse público, ele pode ter uma concorrência, o mais visível, o mais usado, são os concorrentes diretos, porque eles oferecem produtos ou serviços semelhantes ao seu, e atende essa mesma necessidade de consumidor. Já os concorrentes indiretos, apresentam soluções alternativas para o mesmo problema que os consumidores afetam. E além desses dois, principais, nós temos outros concorrentes potenciais, amplos e locais. Os potenciais aí estão mais ligados, com, com empresas que não são concorrentes do seu negócio, mas ele pode se tornar e pode disputar, a mesma fatia de mercado que o seu. Já os amplos, eles disputam a atenção do consumidor, mesmo que não haja uma disputa direta entre o produto e o serviço. Já os locais é uma concorrência geográfica de um ambiente específico, local, Aí nós temos exemplos dos grandes shoppings, E além desses concorrentes, nós temos aqueles desleais, que não tá nem aí para lei e
e estão aí avançando. E a importância de monitorar essas concorrências na prática é através de uma pesquisa, né? Essa pesquisa ela visa fornecer dados cruciais para a gente, né? Principalmente sobre o controle de venda, né? E a participação desse concorrente na fatia de mercado, no seu nicho de negócio. E é importante utilizar essa ferramenta como um questionário, uma entrevista, para coletar as informações mais relevantes e assim poder a facilitar a identificação das oportunidades e das ameaças no mercado, né? E a dica é: comece com o óbvio. A sua startup, né, ela atende, né, uma dor. E essa dor pode ser que muitos tenham sentido ou estão sentindo atualmente. Fale com clientes reais. Pergunte, observe e escute mais do que fale. Use a concorrência a seu favor. Entenda seus pontos fracos para inovar. E antes disso, né, teste antes de escalar. Valide com um grupo pequeno antes de investir. Assim você evita, né, aplicar recursos em áreas desnecessárias e foca naquilo que é importante. Então, esse estudo visa a compreender esse aspecto e de que forma a gente consegue aí monitorar os concorrentes, né? Através, principalmente de uma pesquisa online, né? Aí nós temos aí alguma plataforma que pode nos ajudar, que é o Google Trend e o Google Alerta, né? Que tem essa missão, além de outras ferramentas de insight, né? Que a gente pode estar usando, que você pode estar pesquisando para conseguir esses dados, né? E, né, por que que eu devo me destacar em relação à concorrência? Qual o objetivo disso, né? É que você tenha estratégia de diferenciação de mercado, pois essa estratégia pode explorar como as empresas se destacam no mercado. E isso é essencial para um posicionamento. Essa diferenciação pode ocorrer de alguma forma, né? Ou pode ser através da qualidade, ou pode ser através da inovação, ou de uma experiência do cliente, né? E isso ajuda a criar uma marca forte, com base em clientes reais e leais. Então, né, aí a gente tem, né, uma relação com as concorrências. E a segmentação de mercado nos ajuda a visualizar essas necessidades específicas do consumidor. E aí a importância, né, de trazer um nicho de mercado, né, definir um público-alvo, definir um preço competitivo, né, e que é importante é que se crie, né, uma marca forte, né, que tenha uma comunicação clara para os seus clientes, né, que eles conseguem visualizar essa influência da sua marca, da sua startup na sociedade, né? Isso ajuda na personalização da comunicação, na oferta dos seus produtos ou serviços, além de trazer, né, essa experiência vantajosa com o cliente, né, numa uma visão mais positivista, né, da segmentação eficaz. Então, vamos praticar. Acho que é a melhor parte da aula. E antes disso, nós vamos revisar alguns assuntos, né, que você já estudou com as outras mentoras ou mentores. E você aprendeu, né, ao longo dessa trilha de pré-incubação, a importância de identificar um problema, né, a dor, né. Depois você buscou a validação desse problema.
posterior a isso, buscou informação a respeito do mercado. E agora tem a oportunidade de compreender, né, a importância de fazer essa análise, essa busca sobre os concorrentes. E para facilitar, né, nossas aulas ao longo dessa trilha, nós vamos usar como referência, né, essa série da Netflix, que é A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Ela está disponível, né, nessa plataforma de streaming. E ela conta uma história da afro-americana que venceu a pobreza, construiu um império de produtos de belezas e se tornou a primeira milionária pelo seu próprio esforço. E essa história é baseada em uma história real. Se eu não me engano, é 4 a 5 episódios muito bons que vai trazer essa referência entre os concorrentes, né? Sugiro que você pause essa aula e analise o primeiro episódio e posteriormente, quando finalizar a aula, continue com esse caso, pois ela vai ser o referencial para nossas próximas aulas. É através dela que a gente vai trazer analogia para que possamos entender e compreender mais esse aspecto da concorrência. E isso é importante, né? Nesse primeiro vídeo, né? Essa primeira parte da série, lá ela começa já num boxe, né? Na luta contra a Ed Moron, que é a sua principal concorrente. E essa briga toda começou ali. E aí, nesse primeiro momento, conta essa parte da dor, né? Do problema que ela se passou, que ela estava passando. E aí começa o projeto de validação, né? Então, o objetivo de trazer essa série, né, para o contexto de concorrência é que vocês consigam assimilar e trazer para a startup de vocês a importância de manter a concorrência, de identificar a concorrência, de saber quais são as vantagens e desvantagens que a sua startup tem. E isso a gente vai aprender ao longo das nossas aulas. E aí nós temos a árvore do problema, né? Essa árvore ela começa a análise através do tronco, né? Que ali ela é representada pelo o problema central. E para a Madame Walk, né, nós temos aí a perda de identidade com a queda de cabelo, as insatisfações de mulheres negras com produtos de beleza inadequados e dificuldades para construir seu império de beleza em uma sociedade dominada por pessoas de cor, uma referência que está na série. Aí logo abaixo nós temos ali as raízes, né? Onde que são as causas desse problema, né? Onde começou o problema capilar, na pobreza, né? Do racismo estrutural, né? De uma concorrência ferrenha entre ela e a Edna Moron, né? Essa falta de autoestima e de representatividade e a desigualdade de gênero, né? É um fator determinante, né? Da escala. Vendo isso, né, nós temos lá em cima as consequências, né, que seriam os galhos ou os frutos, né? Aí nós temos aí a necessidade de inovar esses testes com os clientes, né? O conflito, né, diretamente com a Ed Moron, os conflitos familiares também, né, que ela alavancaram, né, que no episódio ela perdeu o primeiro marido, casou com outro marido e a série se parte a partir desse princípio, né? Dessa dor do problema capilar. E tem aí a dificuldade de vendas do produto no início, né? E não tinha uma cobaia para ser experimento. Então tudo isso, né? Ela passou, né? E ela sentiu e ela pôde fazer a validação, né? Que é o momento de trazer essa observação
empática, né? Que ela percebeu através das dores das mulheres que tinham cabelo picado, e na época isso era um problema grave, né? Era a autoestima, ela perde, né, totalmente a credibilidade, né? Com o cabelo, que os cabelos era o ponto alto das mulheres na época. E ela partiu de um teste prático, né? Usa o seu próprio cabelo como prova do produto. Ela buscou ali um feedback direto, né? Nas ruas, na igreja, né? Ouviu os clientes e fez a pivotagem, né? Adapta a fórmula quando vê que o mercado exige mais do que um produto, mais do que uma solução completa, né? E nós temos aí um mini produto viável, né? Que ela testa essa fórmula caseira em si mesma e na sua filha antes de vender. A validação primária, né, do teste, fez teste direto com o cliente, né? Se funcionava nela, ela pensou que ia funcionar e realmente funcionou, né? Com as mulheres que tinham o mesmo problema. E ela fez essa pesquisa qualitativa, conversas diretas, lá, uma aproximação com clientes e potenciais. E através dessas entrevistas informais, né, ela coletou esses feedbacks de forma espontânea, né, sobre as dores não atendidas, né, de cada mulher na sociedade, e pode identificar um padrão, né? Várias mulheres reclamam do mesmo problema: ressecamento, queda, perda de vaidade, autoestima, né? E ela adapta, né, esse mercado, né, com a criação da Work Mentor, uma educação mais produto. E a diferenciação que ela trouxe essa produto um prêmio, né, versus a concorrência massificada. E além disso, né, o tema da nossa aula, né, ela explorou muito bem essa questão do benchmarking, né? Ela definiu os processos, né, através da observação e da análise de melhores práticas de concorrência e relevância no mercado, né? Na série, né, a Madame Walk, ela observa o sucesso da Ed Boron e busca entender como ela atrai clientes e aprende com ela. E além disso, ela aplica na prática, né, essa investigação dos concorrentes e adapta a ideia ao seu modelo de negócio. Então ela pegou-lhe aquela, por si só, né, ela criou na sua casa, buscou produtos psicoativos e ela trouxe uma ideia melhor do que a da Ed Moron. E ela teve ali um concorrente direto, né? O mesmo produto, né? Que a gente está falando da Edmolon, né? E os concorrentes diretos, né? Soluções diferentes para o mesmo problema, né? Remédios naturais, barbearias, oferecendo alisamento. E os clientes potenciais, novos entrantes e empresas diversificando. E a estratégia de diferenciação, né, baseada em valor, ela criou um produto pensado em mulheres negras, com foco na autoestima e na identidade. A personalização ela se tornou, né, o rosto na marca, né? Geralmente a gente vai enxergar isso. E criou uma questão de confiança com seus clientes. E esse diferencial emocional e social trouxe um empoderamento na sua proposta de valor. E então, aí definindo essa segmentação, nicho de mercado, aí ela teve o segmento, né, mercado de produtos capilar feminino, com um nicho voltado às mulheres negras que sofria com queda de cabelo e tinham poucas opções seguras. E a lição disso, né, é quanto mais específico for o nicho, maior a chance de fidelização e criação de comunidade e de rentabilidade para a sua startup. E partindo disso, né, ela tem o público-alvo, né, identificando mulheres negras de classe trabalhadora nos Estados Unidos pós-escravidão. Isso foi importante, pois ela pôde conhecer os hábitos, as dores, os desejos, a linguagem do público
e que criou, né, uma conexão essencial com o público dela. Porque além de ela conhecer, né, muito bem essas dores, ela vivenciou na prática tudo isso. E ela trouxe um preço competitivo e um posicionamento. Ela trazia esse valor percebido, não apenas menor preço, né? Ela oferecia muito mais do que um produto. Ela oferecia serviços, né? Consultoria e, o melhor, autoestima. E a estratégia dela de valor é superar a guerra de preço. Então a gente deixa aí umas perguntas para vocês refletirem, né, sobre a startup de vocês. E a pergunta principal é: quem são os seus Ed Moron? Quem são eles? Você sabe me falar? Sabe definir? Estamos aqui para buscar essas informações, esse conhecimento para buscar a sanar esse ponto. E qual é o seu diferencial único? O que só você oferece? Seu nicho e público estão claros? Seus preços comunicam valor? E qual legado seu produto pode construir? E para fixar, né, essa ideia sobre os concorrentes, nós vamos usar nesta aula também o anexo 3 do manual de pré-incubação. Vocês vão preencher a tabelinha lá de acordo com o manual e focar na sua startup referente às 4 concorrentes. Para a atividade, né, vocês precisam entregar, né, para análise desta aula a árvore de problema, a validação do problema e o anexo 3 do manual de pré-incubação. Para iniciar, né, esse estudo, nós temos aí a análise SWOT. Ela é de Albert Humphrey, né? E é como se fosse um exame de saúde do seu negócio. Diagnostica pontos fortes e doenças a tratar. Mas o que vem a ser a análise SWOT dos concorrentes? Ela envolve a identificação de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma estratégia essencial para entender como um concorrente se posiciona no mercado e quais são os fatores que podem impactar seus resultados. Então, compreender isso é crucial para a formulação de estratégias competitivas. E aí nós temos um visual do que se trata essa análise SWOT e temos os fatores internos, que é composto pelos pontos positivos e negativos, e os fatores externos, que engloba as oportunidades e as ameaças. E por que surgiu a análise SWOT, né? Ela tem como objetivo inicial, né, analisar as falhas do plano corporativo. Por que 500 empresas da Fortune falharam, né? E essa ferramenta, ela evoluiu. Essa ferramenta ela evoluiu no sentido de que qualquer negócio, seja ela multinacional ou microempreendedores, pode utilizá-la, né? E isso é importante, né, usar para que as decisões sejam baseadas em dados e não em achismo. Quando a gente tem dados, a gente consegue mensurar com certeza que passos e que estratégia a gente vai usar para resolver tal situação. E aplicando isso no caso da Madame Walk, né, nós vamos entender como ela revolucionou o mercado. Usando a força, nós temos aí uma pergunta-chave, né, o que fazemos de melhor, né? No caso da Madame Walk, né, ela investiu em produtos específicos para cabelo crespo, patenteou fórmulas únicas, né? Criou uma rede de vendedoras treinadas e elaborou um frasco de produto mais adequado para o contexto, né, da beleza.
E como fraqueza, né, nós abordamos a pergunta onde podemos melhorar na distribuição limitada no início e na concorrência com Ed Moron. E como oportunidade, né, que tendências podemos aproveitar. Aí ela aproveitou, né, o movimento do empoderamento negro pós-abolição, migração para cidades industriais, né, e ela buscou abrir, né, novos salões em pontos estratégicos, né, em lugares estratégicos em outras cidades e alcançar o grandes centros, né, da época. E as ameaças, né, quais riscos enfrentamos, né, concorrentes com fórmulas similares, a falta de acesso ao crédito, né, era uma causa latente, né, que tinha no caso da Madame Walk. E aí nós vamos destrinchando de forma mais específica, né, como identificar essas forças, né. Essas forças, ela é principal, né, para ajudar a entender, né, o que os seus concorrentes fazem bem e incluir recursos únicos, uma forte lealdade dos clientes. Esses pontos fortes podem incluir, né, esses recursos únicos, né, que pode ter a sua startup e uma forte lealdade do seu público. E conhecer essa força, ela é vital para formular estratégias que possa competir efetivamente com os seus concorrentes. Já aí no campo da fraqueza, né, ela é vital para formular estratégia, né, de competição, como no caso das forças. E essas fraquezas, ela inclui deficiência no serviço ao cliente, né, e no portfólio do produto. Então ela alcança, você consegue como gestor, como CEO, né, da sua startup, enxergar oportunidades ali que antes não existiam e atender a necessidade de um público específico, uma área que você não atendia antes. Então essa fraqueza pode te dar esse norte. E aproveitar essa fraqueza é essencial para uma estratégia competitiva. Já a identificação das ameaças e das oportunidades, né, permite, né, capitalizar essas tendências emergentes, né, que antes não eram observadas e também, né, consegue identificar quais são os novos concorrentes que possam surgir a- através dessa análise, né? E que mudanças houve na regulação da sua startup? Será que surgiu uma nova lei ou algum marco regulatório que possa influenciar no seu negócio, na sua startup, né? E além disso, ela fornece fatores essenciais para a adaptação estratégica. E por dentro das técnicas, né, ela é dividida entre a análise interna e a análise externa, né? E a análise interna, né, é tudo aquilo que você consegue controlar, né? Os recursos, as habilidades e a limitação que você pode ali com o jogo de cintura controlar. E como exemplo nós temos o capital, né, de giro, a equipe, a tecnologia, são os exemplos práticos dessa questão. E já a análise externa, né, é algo que você não controla, é algo novo que surgiu, é um impacto que possa gerar na sua startup, né? Nós temos aí as leis, né, que podem mudar, variar constantemente e novos concorrentes podem surgir nesse meio tempo. E além, né, caso recente que aconteceu em 2019, pandemias, algumas coisas que não era visível antes e que pode afetar no rumo do seu negócio, nas suas estratégias. Então, entender isso é importante para tomar a melhor decisão. E para continuar com essas ferramentas, né, nós temos aí as 5 forças de Porter, de Michael Porter. Antes de entrar em uma guerra,
entenda o campo de batalha. E nessas 5 forças, né, ela tem o objetivo da criação mostrar que existem muitas outras forças além da rivalidade entre os concorrentes. É importante mapear todos os fatores setoriais que impactam na empresa, né? Essa ferramenta de análise serve para construir um planejamento estratégico e assim tornar-se efetivamente competitivo. A análise ajuda a entender o que os concorrentes estão fazendo e identificar as oportunidades de inovação. E aí nós temos esses 5 pontos, né? Que são ameaças de produtos substitutos. Nós temos aí ameaças de entrada de novos concorrentes, o poder de negociação dos clientes, dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes. Por que surgiu? O modelo foi criado por Michel Porter em Harvard em 79 para avaliar a atratividade e risco de um mercado. E por que nós usamos? Evitar surpresas com concorrentes ocultos e ajuda a identificar onde competir e como se proteger. E levando isso no caso da Madame Walker, né? Nós temos aí a rivalidade, né, entre ela e a Ed Mouron, né? E uma das estratégias usadas, né, foi que ela patenteou fórmulas únicas, né? Com aromas já mais agradável, mais adaptável para o cabelo das mulheres negras que tinham um problema de cabelo. Então ela trouxe algo a mais, né? Novos entrantes, né? Fabricantes caseiros, né? Então ela usou ali uma rede de vendedoras exclusivas que tinha uma fidelização. Ela trabalhou ali o social, né? Envolveu aquelas mulheres que tinham alguma alimentação também na, na questão social, né? Então ela deu oportunidade para essas mulheres. E os substitutos, né? Perucas e produtos, entre aspas, né, brancos. Ela educou o mercado sobre cuidados naturais. Essa é a estratégia que ela abordou. Já os fornecedores, né, ingredientes escassos, né? Então ela tinha que buscar uma parceria com os agricultores locais para que o produto dela não ficasse, né, parado muito tempo sem os seus condicionantes necessários para fabricação. E os clientes, né, já tinham uma exigência por resultados rápidos, né? Ela levava tempo para ter um problema de cefaleia na couro cabeludo resolvido. Então ela buscou, né, um programa de fidelização, ela tinha demonstrações práticas, né, dos resultados, ela mesma era um caso de, de sucesso, né, que ocasionou através dos produtos. E ela teve um acompanhamento de pós-venda. E levando aqui para um contexto mais atual, né, nós separamos dois tipos de negócios, né, um para o setor de beleza e outro para o setor tech, né? E nós vamos analisar, né, o número de plays e agressividade, né? No caso, nós temos aí a L'Oréal, né, vezes a Natura e o Uber versus a 99. Ameaças de novos entrantes, né? Seria as barreiras de entrada, custo, leis. E no setor, né, de beleza nós temos influenciadores que lançam marcas. E, um exemplo tech, né, startups de IA com baixo custo. Já a ameaça de novo substituto, né, é produtos que resolvem mesma necessidade. Perucas versus tratamentos capilares, bikes, né, versus metrô.
Já o poder dos fornecedores, ele controla o preço das matérias-primas, né? Aí nós temos o setor de beleza, fabricantes de frascos prêmios, né? E no setor tech nós temos a NVIDIA, chips para IA. O poder dos clientes, né? A capacidade de negociação por preço, né? Preços, desculpa, negociar preços. E no exemplo de beleza, nós temos aí as lojas de departamentos exigentes e assinante de streaming exigente. Então, nós aprofundando nessa questão da rivalidade, né? A importância disso é determinar a intensidade da competição no mercado. O benefício é permitir que essas estratégias sejam desenvolvidas, né? Para se destacar e evitar guerras somente por preços, né? Preços não vai ser mais um fator determinante. Aí vamos ter outras propostas de valor que possam agregar, né, ao seu produto ou à sua startup. E a identificação de novos entrantes, né? Por que mapear? Para saber se o mercado é fácil ou difícil de entrar. Isso é importante, né? Porque identificamos risco, né, de novos competidores surgirem. E o benefício é criar barreiras, né, de entrada, né, fidelização, patente, e a estratégia é criar barreira, né, fidelização de clientes, vantagem em escala, isso tudo pode ajudar nesses benefícios. Já na identificação de ameaças dos substitutos, a importância é identificar produtos e serviços que roubam sua demanda. O benefício é direcionar a inovação e diferenciação para manter relevância. E como defesa, né, temos aí o destaque de benefícios exclusivos. A Madame Walker, né, ela mostrou que os tratamentos capilares eram superiores a perucas e até mesmo da sua concorrente, que era a Ed Moron. Já tinha um cheiro mais agradável. Já os fornecedores, né, porque nós temos que mapear. Evita a dependência de quem controla a matéria-prima ou tecnologia. É importante porque revela o controle que os fornecedores têm sobre o custo e a qualidade da sua startup, do seu negócio, do seu projeto. E, como benefício, né, permite buscar alternativa ou negociar, né, melhores condições, né, uma cláusula que beneficia os dois lados, né? E a solução é que tenha alternativa, né, outros fornecedores e negocia, né, contratos longos. Já o poder do cliente, né, ela é importante ser mapeado para entender se os clientes ditam a regra. Por exemplo, exigir desconto. A importância disso é mostrar a capacidade do cliente de influenciar preços e condições, além do benefício de incentivar a criação de um valor único para reduzir pressão. A estratégia é diversificar sua base ou cria um valor único, atendimento personalizado, por exemplo. Partindo dessas duas técnicas, né, nós vamos avançando e já podemos falar aí das métricas e dos indicadores comparativos. Isso porque quem mede passa a entender, quem compara já evolui e quem age lidera. Então é tudo uma sequência. Sem indicadores a gente não tem como tomar uma decisão. A gente tem que ter dados, tem que ter referências. E o que são, né? Isso é uma ferramenta, né, que mede o desempenho do seu negócio em relação aos seus concorrentes. Eles permitem que você enxergue quem está à frente, quem está ficando para trás
e onde estão as oportunidades de melhoria. Pense assim: se você não mede, você não gerencia. Se você não compara, você não evolui, logicamente. E por que definir? Tomar decisões mais estratégicas, não baseadas em achismo. Aí nós já vamos ter dados mais relevantes, né? Palpável, adaptável ao seu negócio. Aí você vai ter a alternativa A, B, C, D para tomar. Qual é o melhor caminho para a sua startup seguir, né? Além disso, a gente consegue entender as tendências e comportamentos do mercado. Descobre brecha onde seu negócio pode se posicionar melhor e antecipa movimentos dos seus concorrentes. Sempre tem que estar um passo à frente, né, daquela startup, daquele negócio que tem o mesmo objetivo que o seu, né? Sempre que tem que estar um passo à frente. Ah, se hoje eu tenho uma câmera 4K, ela já tem que estar, né, numa câmera 6K. Então, é todo sem depender muito das influências externas. E aí nós temos aqui algumas métricas e indicadores que vocês podem utilizar, né? Nós já falamos do benchmark, né, no início, né, que é entender, né, sobre como o negócio funciona para que você possa aplicar no seu negócio. E nós temos aí outros indicadores, QPIs, né, indicador de competitividade, market share, lucratividade, satisfação do cliente, taxa de rejeição, de conversão, e além de outros, né? Só trouxe alguns exemplos que você possa aplicar na sua startup. Então, qual é o benefício de ter essas métricas e indicadores bem definidos, né? Ela traz melhoria do desempenho, né? Em comparação aos seus concorrentes, né? E ajuda a identificar áreas onde a empresa pode melhorar. Ela facilita na tomada de decisões, né? Com métricas e indicadores relevantes para a tomada de decisão estratégica e tática. A adaptação ao mercado, né? Monitora continuamente os indicadores que permite que a empresa se adapte rapidamente às mudanças do mercado e às ações dos concorrentes, além de identificar oportunidades, né? Revela as oportunidades de negócios, produtos ou serviços que pode ser oferecido com sucesso aos seus clientes. E como escolher uma boa métrica, né? Uma boa métrica ela precisa ter três coisas. Ela tem que ser relevante, né? Trazer impacto diretamente ao sucesso do seu negócio. Ela deve ser mensurável, né? Ter dados concretos sobre apoio de análise, né? De dados, né? Para ter esse apoio e análise do dado. E ela ser comparável, tanto para você quanto para os seus concorrentes. E aí, trazendo isso para trajetória da Madame Walk, né? Você vai ler depois esse quadrinho aí para se aprofundar mais sobre essas métricas, né? Aí nós temos ali no market share, né? Participação no mercado de produtos, no preço nós já estamos comparação de preço praticados, né? O engajamento aí, o alcance e a interação com o público, a satisfação, o nível de aprovação do cliente, né, e o crescimento, expansão na venda e na rede de distribuição. Agora vamos chegar na parte prática, né? Você vai aplicar isso na sua startup. Aí nós temos aí a métrica, né, algumas fórmulas de como seguir num ponto médio do setor, né, como que você vai investigar, né, através de onde, né, o objetivo é se posicionar sua especificação estrategicamente.
Nós temos aí a taxa de crescimento anual, né, que é identificar os concorrentes em expansão acelerada, no custo de aquisição do cliente, né, comparar a eficiência em marketing. E do Net Promoter Score, nós temos o objetivo de avaliar a lealdade dos clientes aos concorrentes, né? E tempo de resposta ao cliente, né, o benchmark de atendimento. E aqui nós temos um exemplo, né, que você pode seguir, né, uma recomendação para desenvolver no sua startup, no seu projeto, no seu negócio, que são os indicadores, né? Aí nós vamos comparar o seu negócio com dois concorrentes. E qual a ação que você recomendaria, né? Aqui no Market Share, né? Nós temos, por exemplo, o seu negócio atinge 15%, do concorrente atinge 25% e no concorrente B 10%. Então a sua ação que você deve agir a partir desse momento é investir em parte, né? Aumentar esse investimento para alcançar o seu concorrente A ou superá-lo. No NPS, né? O seu negócio está com 8, né? E o negócio A com 6 e o concorrente com B com 7. E a recomendação é manter o diferencial de atendimento e aprimorá-lo também, né? Para você não ficar para trás. E aí nós temos o anexo 4 do manual de pré-incubação, que você vai ter que desenvolver na sua startup, né? E o que vocês vão ter que entregar, né, de devolutiva para a gente avaliar, que é a análise SWOT dos concorrentes. Lembra-se que é dos concorrentes, não é do seu negócio em si. Sabemos que pode ser feito tanto a sua análise, né, interna, como o objetivo da aula aqui é falar dos concorrentes, vamos fazer análise SWOT dos concorrentes. Assim por força de Porter, né, vocês vão ter que trazer, vão ter que indicar as métricas e indicadores comparativos, e além de fazer esse preenchimento do manual 4 de pré-incubação. Nós temos aí alguma bibliografia de referências, né? E muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês pratiquem e ficamos no aguardo da devolutiva das atividades. Bom estudo! Vamos aprender nesta aula a introdução ao conceito de curva de valor e a diferenciação competitiva e inovação. Para iniciar sobre a primeira ferramenta, nós temos aí a curva de valor de W. Shankin e René. Quem traça a própria curva de valor desenha o seu espaço no mercado. O que é a curva de valor? A curva de valor é uma ferramenta essencial para entender como a sua oferta se posiciona em comparação à concorrência. Ela ajuda a visualizar a estratégia de diferenciação de forma clara, além de mostrar onde está a inovação do seu modelo de negócios e onde há oportunidade de se diferenciar. Como surgiu a ferramenta curva de valor? Ela nasceu em 2000, a necessidade de enxergar a diferenciação de forma estratégica e visual, pois muitas empresas estavam presas a uma lógica de competir apenas por preços, qualidades ou marketing, o chamado Oceano Vermelho, onde todos fazem mais do mesmo. E aqui levando para o caso da Madame Walk, né, nós levamos a Madame Walk, né, em referência aos concorrentes da época.
nota-se que ela está no patamar mais acima do que os seus concorrentes. E por que usar essa ferramenta, né? Ela permite visualizar sua posição no mercado em relação aos concorrentes e identificar oportunidades de inovação onde ninguém está olhando. Fortalece sua proposta de valor única e evita brigas por preços. Ajuda as startups e pequenos negócios a se diferenciarem com inteligência, além de facilitar a leitura estratégica para investidores, parceiros e equipes. Nós temos aí uma imagem tirada do livro de Kim, né, e do Malbron, 2005, né? Aí mostra o Oceano Azul, né, que é esse novo cenário, né, além diferente do cenário vermelho. Ele busca esses quatro ações na curva de valor, que é reduzir, criar, elevar e eliminar. Para criar, né, um oceano azul, nós temos aí a reinvenção do conceito, inovação e agregação de valor, criação de um novo nicho de mercado, né, atender, né, para onde que ninguém está olhando, né, atração de público ainda não usuário, né, dos seus produtos, elimina o que é ruim e mantém o que é essencial, acrescenta característica interessante para agregar valor, né? E o objetivo desse Oceano Azul é buscar novo mercado, né? Focar no que é bem definido, né? E além de trazer essa singularidade, né, de uma mensagem consistente, né? Mudar esse visual de oceano vermelho para um novo oceano que é considerado de azul. E como funciona, né? Imagine um gráfico, né, com linha, né, que compara diferentes empresas. Cada ponto da linha representa um nível de investigação ou atenção que a empresa dá a um determinado fator competitivo. Pode ser preço, qualidade, atendimento, inovação, né, técnicas e outras medidas de comparação, métrica de comparativo que a gente aprendeu na aula anterior. A curva, né, mostra se você está imitando, ou se está superando, ou está ignorando o que o mercado espera, né? Além de evitar essa guerra de preço, a oferecer valor de maneira única. Sua empresa pode se destacar sem necessariamente competir por preços. E nisso, né, a Madame Walk, né, ao longo da série, né, que nós assistimos, né, a gente consegue observar isso, né, na prática, né. E aí nós temos os dois exemplos, né, do que se refere a isso, né. Nós temos o concorrente tradicional, né, e a Madame Walk, né. E no resultado disso tudo, né, ela não copiou o mercado, ela criou um espaço novo, né, e virou pioneira na indústria. Então ela buscou um novo horizonte, ela entendeu qual era o mercado do Oceano Vermelho e ela trouxe essa inovação e a cada impacto que vinham, né, trazendo no negócio dela, ela vinha se superando. Ela foi introduzindo novas técnicas de alisamento, novas técnicas, novo modelo, buscou novos parcerias, né? Novas parcerias, e ela foi evoluindo, ela não ficou estagnada. Então essa é a ideia que a busca de concorrência tem que ter. E identificação dos resultados, né? A Madame Walk é um exemplo clássico de aplicação prática da curva de valor. Em um mercado dominado por produtos que não atendiam adequadamente às necessidades das mulheres negras, né, ela identificou atributos negligenciados e criou uma proposta de valor única, produto específico para cabelo crespo
né? Desenvolveu uma fórmula que realmente funcionava para o público-alvo. E ela trouxe essa questão do empoderamento feminino, né? Criou uma rede de vantagens composta por mulheres negras que promoveu uma independência financeira para esse tipo de pessoas, para esse público, né? Melhor dizer. E aí a identificação do resultado, né? Ela trouxe essa acessibilidade, né, em oferecer produtos de melhor qualidade e de preço acessível, com preço acessível, né? E o marketing dela foi direcionado, né? Ela usou uma estratégia de marketing que falava diretamente com seu público. Ela não ignorou as dores, ela trouxe algo inédito para a época. E essa evolução foi constante. Essas ações, né, ela permitiu que a Madame Walk ela navegasse em um oceano azul, criando um novo mercado e se tornando a primeira mulher negra milionária nos Estados Unidos. E, né, partindo desse pressuposto, nós temos essa nova influência, né, nova a seguir, que são avançando para o nosso próximo tópico da aula de hoje. Vamos falar sobre a diferenciação competitiva e inovação. Estratégia não é competir com os outros, é ser único no valor que você entrega. Michel Porte. E o que é, né? É uma consolidação estratégica, um momento em que você transforma sua proposta de valor única em ação planejada e posicionamento contínuo no mercado. É o ponto onde inovação e diferenciação deixam de ser ideias e viram vantagens reais. E por que surgiu? Esse conceito surgiu da necessidade de sustentar a diferenciação ao longo do tempo e impedir que a inovação se disperse. Empresas que inovam, mas não consolidam sua estratégia, acabam sendo copiadas ou perdidas no mercado. Por que usar esse método? Ela evita que sua inovação seja engolida por cópia, transforma a inovação em vantagem competitiva duradoura, garante que toda a empresa se alinhe com o diferencial criado e facilita o crescimento com propósito, mantendo coerência e estratégia. Por dentro dos métodos. Como funciona? A análise competitiva fornece insights valiosos que devemos incorporar em nosso modelo de negócio. Por isso, temos que definir seu diferencial com clareza, né? Não basta ser bom, tem que ser único. Crie processos internos e externos que sustente esse diferencial. Afinal, essas serão as métricas que vocês vão poder usar de comparação entre você e os concorrentes. Tenha uma comunicação alinhada com seu marketing, com o atendimento, com o pessoal interno, né, com seus fornecedores e que deve ser reforçada na inovação, né? E protege a inovação com melhoria contínua e cultura estratégica. Estratégia para se destacar. Desenvolva uma marca forte, é essencial para diferenciá-la. Crie experiência única para os clientes.
Isso pode trazer fidelidade. E esteja atento às tendências ao mercado. Isso pode oferecer vantagens competitivas. E trazendo aqui para o caso da Madame Walk, né? Nós temos aí a proposta de valor inovadora, né? Que são os cosméticos desenvolvidos especificamente para cabelo crespo, né? E o impacto gerado é uma solução real para o público negligenciado, né? Aí nós temos aí outros elementos, né? Que pode ser referenciado ao caso, que são modelos de negócio diferentes, a comunicação estratégica, uma cultura organizacional, né, que tinha um time motivado com um propósito além do lucro, né, ela preocupava com essa questão social, de inserir, né, pessoas que praticavam a mesma coisa que ela praticava antes, né, que era a lavanderia, a ter um novo forma de gerar dinheiro, lucros para trazer benefícios para a sua família, para a sua casa. E temos aí a distinção com coerência e a proteção estratégica, né? Ela evitou descaracterização do negócio com o tempo. Então ela trouxe sempre, manteve essa inovação, essa visão de que, eu quero ir além, não vou estacionar aqui, já tenho um produto bom, excelente, mas de que forma eu posso melhorar esse processo? De que forma eu posso trazer benefícios às pessoas que usam, né, dessa minha linha, né, produto capilar? Ela foi avançando além do Elixir, né, para outros produtos. Então ela foi alcançando esse novo patamar. E a identificação do resultado, né? Após inovar com um produto para cabelo crespo, né, ela não parou na ideia. É o que nós estamos discutindo no momento. Ela criou uma rede de consultoras, né, modelo de franquia inovador para a época, padronizou treinamentos e garantiu qualidade do atendimento. Posicionou sua marca como símbolo de autoestima e ascensão da mulher negra e expandiu, né, sem perder a essência, mantendo a cultura organizacional, da visão organizacional da sua empresa. Então, ela transformou a inovação em movimento de transformação social, né? Ela usou sua proposta de valor e virou um legado, não só um produto. E é essa perspectiva que a sua startup tem que ter, o seu negócio, o modelo de negócio deve ter. É trazer esse legado para a sociedade. E chegou a melhor parte, que é praticar. Então, qual o objetivo, né? É aplicar a técnica de curva de valor para posicionar seu negócio frente aos concorrentes, identificando oportunidades reais de diferenciação e inovação. Compreender a estratégia. Leia atentamente o trecho a seguir. Madame C.J. Walker não competiu no mercado existente. Ela criou um produto, ela criou um novo espaço, oferecendo valor exclusivo para o público negligenciado. A curva de valor permite visualizar onde a sua empresa inova ou apenas imita os concorrentes. Diferenciar-se é mais que competir, é liderar um novo caminho. E aí nós temos uma tarefa, né, para você desenvolver no seu projeto, né, que é preencher, né, essa tabela, comparando com no mínimo 2 concorrentes. Caso você queira inserir mais concorrentes, fica ao seu critério, né? E vocês vão colocar aí o preço, né, aplicado pelo seu negócio, a qualidade do produto ou serviço, atendimento e experiência, inovação e funcionalidade, propósito, causa social e alcance de público marketing, né? E, né, use notas de 1 a 10, 1 a 5, sendo um baixo investimento, atenção, e 5 alto.
E depois disso passa um gráfico, né? Mostrando essa curva, né? Aí nós temos em relação ao Modern Walk, a concorrente A e a concorrente B. Né? Nota-se que a Modern Walk está num grau mais elevado, né? Do que os seus concorrentes. E trazendo uma reflexão estratégica, né? Onde está o seu maior diferencial? Você está competindo no Oceano Vermelho, né? Mais do mesmo? Ou está criando Oceano Azul? Qual atributo você se reforça? Qual atributo poderia ser reforçado para criar um novo espaço no mercado? Que atributo é esse na sua startup? O que pode fazer alavancar o seu negócio, né? Expandir o seu negócio? E o que vocês devem entregar, né? Que é a construção dessa curva de valor e demonstrar os resultados alcançados, né? E além de listar, né, essa estratégia competitiva e de inovação, depois definir as suas estratégias para se destacar e, por último, né, demonstrar quais são os impactos dessa estratégia no mercado. Para a nossa mentoria presencial, sugiro que vocês busquem, né, informações sobre a matriz BCG, que nós vamos abordar isso na prática, né? Ela visa analisar, né, o seu próprio modelo de negócio, identificando produtos estratégicos e direcionando recursos com foco no resultado real. Vamos abordar essa técnica, né, essa ferramenta na nossa mentoria presencial, né, e se prepare. Sua estratégia nunca mais será a mesma após conhecer isso. E ela vai mostrar o ciclo de vida, né, do seu produto ou da sua startup, aonde que ela se posiciona. Será que a sua startup atualmente está sendo estrela? Ela é apenas uma vaca leiteira? Que seria uma interrogação? Ou seria um abacaxi? Isso nós vamos saber na aula presencial. Bom estudo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido sobre essas ferramentas ao longo do curso, desde lá do benchmark até identificando os concorrentes, né? Depois partindo ali para métricas, né? Conhecendo outras ferramentas como a SWOT, a força de Porter, né? Isso tudo é para facilitar e entender como que funciona essa busca de análise em concorrência, essa importância, né, de estar frente aquele negócio que compete com o mesmo com o seu. Então, essa analogia entre a série da SafeMade, né, traz essa análise, né, dessa briga de sempre estar inovando, sempre estar buscando novas estratégias e se destacando no mercado. Esperamos que a sua startup seja um sucesso e estamos ansiosos para a sua mentoria presencial. Obrigado e nós, da equipe IT, acreditamos em sua ideia.